Existem diversos relatos de soldados e pessoas que tiveram experiências de quase morte, que o som e a sensação que você sente ao presenciar algo assim, e estarrecedora, de congelar suas pernas, de fazer o suor quase secar em sua pele, um zumbido, seguindo de um silêncio ensurdecedor, tão profundo que congela o sangue antes mesmo que o corpo perceba que quase foi atingido. Na taiga siberiana, entre os fantasmas de Bétula e os espíritos do gelo, esse silêncio tinha um nome. Os alemães o chamavam de Taiga Xamã, o xamã da floresta, o homem que matava sem som, sem rastro, sem perdão. Mas antes de se tornar a morte, Semyon Nomokonov era apenas um pai que voltava para casa. Era 1925. Ele tinha 25 anos e voltava de 3 semanas caçando zibelinas nas profundezas congeladas da Sibéria Oriental. Suas mãos carregavam peles que alimentariam sua família por meses. Seus pés conheciam cada centímetro daquela terra porque ele havia nascido ali, filho de caçadores Evenk, povo que existe desde antes da própria Rússia ter nome. Aos 7 anos, pegou um rifle pela primeira vez. Aos 10, já abatia alces a 300 metros. Aos 15, foi batizado e recebeu o nome Semyon. Aos 19, casou-se e construiu uma tenda de casca de bétula às margens do rio Uruga. Ali, com sua esposa, criou 6 filhos, 4 meninos, 1 menina. E Vladimir, o caçula, que ainda não havia completado 3 anos. Quando chegou naquela tarde de 1925, a tenda estava silenciosa, silenciosa demais. Não havia fumaça, não havia choro de criança, não havia o riso de sua esposa preparando o chá. Ele empurrou a entrada de pele de rena e encontrou o inferno congelado. 4 filhos mortos, a filha morta, todos enfileirados, já rígidos pelo frio. Escarlatina, a febre escarlate que varre aldeias inteiras sem aviso. Sua esposa estava viva, mas apenas tecnicamente. Seus olhos já haviam morrido dias antes. Ela segurou a mão dele. Não disse nada. 3 dias depois, ela também se foi. Incapaz de carregar o peso de enterrar 5 filhos sozinha, seu coração simplesmente parou. Semyon Nomokonov enterrou sua família na terra congelada da taiga. 6 covas. Cavou sozinho. 6 dias. Suas mãos sangraram até os ossos. Ele não chorou. Os Evenk não choram quando a morte vem. Aceitam. A taiga dá. A taiga tira. Sobrou apenas Vladimir, o menino de 3 anos que, por razões que nenhum xamã conseguiu explicar, não adoeceu. Semyon olhou para o filho, olhou para as 6 covas e entendeu algo que mudaria seu destino. A morte não é o fim. A morte é apenas o começo do silêncio. Ele reconstruiu sua vida. Casou-se novamente em 1928 com Marfa Vasilievna. Teve mais 7 filhos. Trabalhou como carpinteiro no Kolkhoz Aurora da Nova Vida. Caçava nos fins de semana. Vendia peles. Construía móveis. Era conhecido por ser taciturno, quase mudo. Falava apenas o essencial. Sua precisão com o rifle era lendária entre os Evenk. Eles o chamavam de olho de águia. Mas ele nunca esqueceu o silêncio daquela tenda. O silêncio das 6 covas. O silêncio que vem quando a morte já decidiu. 22 de junho de 1941. Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética. A maior invasão da história humana. Stalin chamou todo homem capaz. Todo homem entre 16 e 50 anos deveria se apresentar. Semyon Nomokonov tinha 41 anos. Era velho para padrões militares. Era analfabeto. Não falava russo fluentemente, apenas o dialeto Evenk e algumas palavras cambaleantes em russo. Mas apresentou-se. Deixou Marfa e os filhos. Pegou seu rifle de caça. Montou num cavalo e cavalgou até o ponto de recrutamento em Shilka. O oficial de recrutamento olhou para aquele homem baixo, magro, de olhos fundos e pele marcada pelo vento siberiano. Leu os documentos. Semyon Danilovich Nomokonov, carpinteiro analfabeto Tungus Hamnigan.
O oficial suspirou. Mais um inútil. Mas a ordem era clara. Todo homem capaz. Ele carimbou os papéis e enviou Semyon para o 348 Regimento de Fuzileiros. Pelotão de evacuação. Longe da linha de frente, longe do perigo, longe de qualquer utilidade real. Agosto de 1941. Frente Noroeste. Colinas de Valdai, a 150 quilômetros de Leningrado. O Exército Vermelho estava sendo despedaçado. Divisões inteiras desapareciam em questão de dias. A Wehrmacht avançava como uma máquina imparável. Tanques Panzer esmagavam tudo. Stukas gritavam do céu. E no meio daquele inferno, Semyon Nomokonov fazia muletas. Ele havia sido transferido 3 vezes em 2 semanas. Primeiro para a cozinha de campanha. Foi dispensado por cortar pão incorretamente. Depois, para o almoxarifado. Foi removido por confundir tamanhos de uniformes. Por fim, enviado ao hospital de campanha. Ali, com suas mãos de carpinteiro, fazia muletas para os mutilados. Os soldados russos riam dele. O Tungus só entende a ordem para o almoço, diziam. Dorme em pé, zombavam. Semyon não reagia, apenas trabalhava, fazia muletas e esperava. No final de setembro, tudo mudou. O hospital estava cercado. Tropas alemãs cortaram as linhas de suprimento. Os feridos precisavam ser evacuados antes que os panzers chegassem. Semyon recebeu ordem para ajudar. Ele carregou um tenente ferido nas costas. 50 quilos de homem, 50 quilos de dor. 100 metros até a linha de árvores. O tenente estava inconsciente, sangrando pela barriga. Semyon avançava curvado, silencioso, como fazia ao caçar alces. Então viu, 300 metros à frente, um soldado alemão, rifle erguido, mira apontada diretamente para eles. Semyon não pensou. Seu corpo reagiu como reagia na taiga. Baixou o tenente. Pegou o rifle dele, um Mosin Nagant desgastado. Mirou. Não havia mira telescópica. Apenas ferro velho e instinto. 300 metros. Vento de 8 km por hora vindo do leste. Alvo em movimento. Ele compensou. Prendeu a respiração. E disparou. O som ecoou pelas colinas. O soldado alemão caiu. Perfurado na testa. Um tiro. Uma morte. Silêncio. O tenente acordou horas depois. Contou a história. Oficiais vieram investigar. Mediram a distância. 320 metros. Conferiram o corpo alemão. Tiro certeiro entre os olhos. Perguntaram a Semyon como ele havia feito aquilo. Ele respondeu em russo cambaleante. Do mesmo jeito que atiro em alces. No dia seguinte, foi transferido para o pelotão de atiradores de elite do tenente Ivan Repin, 5ª-29ª Regimento de Fuzileiros, 163ª Divisão de Fuzileiros. Recebeu um Mosin Nagant novo, rifle número 2753, miras de ferro, sem telescópios, sem tecnologia, apenas metal, madeira e precisão. Os oficiais insistiram. Use a mira telescópica, disseram. Você verá o inimigo de perto, será mais eficaz. Semyon recusou. Os oficiais ficaram perplexos. Todo atirador de elite do mundo usava miras telescópicas. Era a tecnologia mais avançada. Ampliação de 4 vezes. Precisão garantida. Mas Semyon sabia algo que os manuais alemães não ensinavam. Ele havia passado 34 anos caçando na taiga siberiana. Havia matado ursos, lobos, alces. Havia rastreado zibelinas por semanas. E sabia 3 coisas que a tecnologia ignorava. Primeiro, vidro reflete luz. Mesmo a melhor mira telescópica, com as melhores lentes alemãs, refletia o sol baixo do inverno. Um minúsculo clarão, invisível para civis, mortal para caçadores. Na taiga, um reflexo significava que o alce fugia. Na guerra, significava que um contra-atirador alemão colocava uma bala no seu crânio. Segundo, o frio traía as miras. A 40 graus Celsius negativos, o calor do olho humano pressionado contra a lente criava uma camada de gelo instantâneo. A mira embaçava,
Você erguia o rifle, via apenas branco leitoso, precisava limpá-la. Naqueles 3 segundos, o alvo desaparecia. Ou pior, o alvo via você. Terceiro, miras telescópicas forçam você a erguer a cabeça. Para obter uma imagem clara, um atirador precisava levantar o rosto 5 centímetros acima do solo. 5 centímetros. Numa planície coberta de neve, 5 centímetros eram a diferença entre ser o caçador e ser a presa. Semyon manteve suas miras de ferro. Os oficiais balançaram a cabeça. Mais um Tungus teimoso. Mas não podiam negar os resultados. Em sua primeira semana como atirador, Semyon matou 12 alemães. Na segunda semana, 19. Na terceira, 23. Os números eram impossíveis. Nenhum atirador conseguia aquilo. Até que enviaram um observador para acompanhá-lo. O observador voltou pálido, tremendo. Confirmou cada morte. Ele não erra, disse. Ele não desperdiça balas. Ele não hesita. É como se já soubesse onde a bala vai antes de puxar o gatilho. Semyon desenvolveu técnicas que desafiavam toda a doutrina militar. Ele não apenas encontrava posições. Ele as construía. Passava 1 hora compactando neve na frente do cano do rifle. Despejava a água, deixava congelar. Quando atirava, o bloco de gelo absorvia toda a explosão de pólvora. A neve não se movia. Não havia nuvem branca delatora. Havia apenas o som distante, engolido pela taiga. Ele carregava talismãs Evenk, cordas trançadas, fragmentos de osso, pedaços de couro. Os soldados russos riam. Os alemães, quando viam os corpos, sussurravam apavorados. Taiga Xamã, o xamã invisível. Mas o truque mais genial era o que ninguém via. Semyon usava fragmentos irregulares de espelho. Colocava-os estrategicamente ao redor de sua posição. Os espelhos captavam a luz do sol. Brilhavam. Atiradores alemães, treinados para evitar reflexos, viam aqueles clarões e abriam fogo. Revelavam suas posições. Semyon os caçava um por um. E havia o cachimbo. Semyon Nomokonov nunca aprendeu a ler ou escrever. Não conseguia manter um registro tradicional. Então improvisou. Carregava um cachimbo de madeira. Após cada morte confirmada, queimava uma marca no cachimbo. Pontos para soldados, cruzes para oficiais. O cachimbo se tornou seu livro de mortes. Quando ficou sem espaço, recebeu um segundo cachimbo de presente. Depois um terceiro, este de marfim, presenteado pelo próprio comandante da frente. Os chineses, quando souberam, o chamaram de Deus da Guerra do Cachimbo. Dezembro de 1941. O Jornal da Frente Noroeste publicou: Semyon Nomokonov de Transbaikalia destruiu 76 nazistas. Os números continuaram subindo. 100, 150, 200. Os alemães perceberam. Relatórios chegaram ao alto comando. Há um atirador soviético nas colinas de Valdai, possivelmente Evenk ou Buryat, habilidades sobrenaturais, chamado de Taiga Xamã pelas tropas, prioridade máxima, eliminação. Enviaram contra-atiradores, os melhores da Wehrmacht, homens treinados em Grafenwöhr, rifles Karabiner 98 com miras Zeiss de última geração. Eles vasculharam as florestas, procuraram reflexos de mira, procuraram névoa de respiração, procuraram movimento. Não encontraram nada, porque Semyon não tinha reflexo de mira, não tinha névoa de respiração. Ele mantinha neve na boca para esfriar o ar exalado, e não se movia. Ele se fundia com a taiga, tornava-se parte do inverno. Os contra-atiradores alemães morreram, um por um. Semyon os caçava pelos reflexos de suas miras Zeiss. Os alemães escalaram. Se atiradores não funcionavam, usariam artilharia. Desenvolveram uma nova tática. Sempre que qualquer soldado morresse por tiro único, o setor inteiro seria bombardeado. Morteiros pesados, canhões de 100 milímetros, centenas de projéteis, transformaram florestas inteiras em paisagens lunares. Semyon foi pego numa dessas barragens.
Sua posição recebeu mais de 120 projéteis. As árvores ao redor viraram estilhaços. O chão virou crateras fumegantes. Seu comandante o deu como morto. 1 hora depois, Semyon apareceu no bunker, uniforme rasgado, rosto coberto de terra, sangue escorrendo de cortes de estilhaços. Ele apenas acenou, disse: "Eles estavam barulhentos hoje." Pegou munição e voltou para a floresta, ferido 8 vezes. 2 concussões por explosão. Nunca permaneceu mais que 1 semana em recuperação. Sempre voltava, sempre caçava. Sua contagem subia. 250, 300, 350. Ele lutou em Valdai, no Istmo da Carélia, na Ucrânia, na Lituânia. Em cada frente, o terror alemão crescia. Soldados se recusavam a fazer patrulhas. Oficiais não saíam dos bunkers. O simples ato de acender uma fogueira para se aquecer do frio de 40 graus negativos significava morte. O homem mais próximo do fogo cairia. Sem som, sem aviso, apenas silêncio. E Semyon treinava outros. Mais de 150 soldados passaram por suas mãos. Ele ensinava paciência, ensinava silêncio, ensinava a ler o vento como os Evenk liam as estrelas. Seu aluno mais notável foi Togon Sandzievich, também Evenk, que matou 186 alemães. A técnica de Semyon se multiplicava. Cada aluno carregava um pedaço da taiga para a guerra. Janeiro de 1945. Prússia Oriental. O cerco de Königsberg. Combate urbano. O pior cenário para atiradores. Mas Semyon adaptou-se. Usou ruínas como ele usava árvores, sombras como neve. Em 9 de maio de 1945, dia da vitória na Europa, deu seu último tiro no teatro europeu. Um oficial alemão tentando se render. Semyon não atirou. A guerra no oeste havia acabado. Mas havia o leste. Agosto de 1945. Invasão soviética da Manchúria. O Japão ainda resistia. Semyon foi enviado com a 221ª Divisão de Fuzileiros. Ali, contra o exército Kwantung japonês, matou mais 7 soldados. Adaptou-se novamente. Usou rifles Arizaka capturados para variar seu perfil. Os japoneses nunca o encontraram. No dia 15 de agosto, o Japão se rendeu. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. O cachimbo de Semyon Nomokonov tinha 367 marcas queimadas. 360 alemães, 7 japoneses. O registro oficial confirmava 367 mortes. Ele era o segundo atirador mais mortal da guerra. Apenas Simo Häyhä, o finlandês, havia matado mais. Mas Simo quase morreu uma vez. Semyon morreu 10 vezes e sempre voltou. Semyon recebeu a Ordem de Lenin, 2 ordens da Estrela Vermelha, Ordem da Bandeira Vermelha, medalhas, honrarias, mas nunca recebeu Herói da União Soviética, a maior condecoração. Stalin desconfiava de minorias étnicas. Um Evenk, por mais letal que fosse, não seria o rosto da vitória soviética. Semyon não se importou. Honrarias não traziam os mortos de volta. Honrarias não apagavam as 367 marcas queimadas no cachimbo. Final de 1945. Semyon foi desmobilizado. Seu comandante presenteou-lhe um rifle inscrito, binóculos e um cavalo. Ele montou e cavalgou de volta à Sibéria. A viagem levou 3 meses. Quando chegou a Nizhny Stan, seus filhos mal o reconheceram. O homem que partiu em 1941 não era o mesmo que voltou em 1945. Aquele tinha olhos. Este tinha apenas vazios. Ele retomou sua vida. Carpintaria. Caçadas nos fins de semana. Construiu uma casa em Zugalai, onde seus filhos mais velhos viviam. Mas nunca falava da guerra. Sua filha Zoya lembrava. Ele era taciturno, não gostava de falar sobre aquilo. Quando veteranos o visitavam, ele acenava, oferecia chá, falava sobre o clima. Nunca sobre as 367 almas. Até que, um dia de 1960, uma carta chegou. Remetente. Hamburgo, Alemanha.
Uma mulher alemã escreveu: seu filho, Gustav Ehrlich, havia morrido na Rússia. Ela perguntava: havia uma marca no seu cachimbo sobre meu filho? Você reza pelas pessoas que matou? Semyon pediu ao filho para escrever a resposta. Ele ditou, palavra por palavra: é bem possível, cara senhora, que no cachimbo que eu fumava na frente houvesse uma marca sobre seu filho. Eu não me lembrava de todos os ladrões e assassinos que vieram com a guerra e que acabaram na mira do meu rifle. E perto de Leningrado, destruímos impiedosamente os répteis fascistas. Se você, mulher alemã, visse com seus próprios olhos o que seus filhos fizeram em Leningrado, você os amaldiçoaria. A carta foi enviada. Semyon nunca soube se ela respondeu. Ele voltou à sua carpintaria, voltou às suas caçadas, voltou ao silêncio. 15 de julho de 1973. Semyon Danilovich Nomokonov morreu em Zugalai. Tinha 73 anos. Deixou 9 filhos, 49 netos, um rifle em exposição no Museu Militar de Chita, 3 cachimbos em museus de Moscou, Chita e Akinsk, e 367 almas queimadas na madeira, 367 silêncios, 367 ecos que nunca pararam de reverberar. O poeta Vassily Lebedev Kumash escreveu um poema sobre ele. O escritor Sergei Zarubin escreveu um livro. Um filme foi feito em 2012, mas nada capturou o que realmente importava. Nada capturou o silêncio daquela tenda em 1925. O silêncio das 6 covas. O silêncio que Semyon Nomokonov carregou por 48 anos. Porque a guerra não começou em 1941. Começou no dia em que ele voltou da caçada e encontrou sua família morta. A morte lhe ensinou a matar. O frio lhe ensinou a esperar. A taiga lhe ensinou a desaparecer. E o cachimbo, aquele maldito cachimbo, lhe ensinou que cada vida tem um peso. 367 pontos e cruzes queimados na madeira. 367 almas que ele carregaria até o túmulo. Os alemães o chamavam de taiga xamã. Os russos o chamavam de olho de águia. Os chineses o chamavam de Deus da Guerra do Cachimbo. Mas ele era apenas Semyon, um homem que enterrou 6 pessoas que amava. Um homem que matou 367 pessoas que odiava. Um homem que voltou para a taiga e nunca mais saiu do silêncio. Há um som que apenas os mortos ouviram. Não é o estampido. Não é o assobio. É o silêncio que vem depois. O silêncio de um homem com um cachimbo queimado na mão, olhando para a taiga, sentindo o peso de 367 fantasmas que nunca o deixaram. O xamã que queimava almas nunca rezou por elas, mas elas rezaram por ele, toda noite, no silêncio, onde a morte e a memória se encontram. E ali, naquele silêncio eterno, Semyon Danilovich Nomokonov finalmente descansa, com seu cachimbo, com suas 367 marcas, com o eco de um homem que venceu a guerra, mas nunca venceu o silêncio das 6 covas que cavou sozinho, com as mãos sangrando, na taiga congelada de 1925.